Saudações, bem-vindos ao canal Paideia. Chegamos ao segundo estágio ou fase da alegoria da caverna. O prisioneiro foi liberto e está prestes a chegar à superfície. E aí, o que acontecerá a partir de agora? Esse vídeo tratará sobre isso. Vá se inscrevendo no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like, que isso ajudará muito o canal. Este vídeo trata-se especificamente da segunda fase ou estágio da alegoria da caverna. No entanto, nós vamos fazer um breve resumo sobre o que foi estudado até o momento, ou seja, sobre o que é realmente a alegoria da caverna, ou seja, do que se trata a alegoria da caverna, e também adentraremos de forma resumida na primeira fase da alegoria da caverna e, em sequência, que é onde a gente vai se concentrar a maior parte do tempo, que é na segunda fase e seus pormenores. Bem, a gente viu anteriormente que a alegoria da caverna trata-se propriamente da natureza humana relativamente à educação e à sua falta, ou seja, a ausência da educação na vida do homem, seus efeitos, e também da presença da educação na vida do homem e seus efeitos. É disso que se trata a alegoria da caverna, conforme Platão já discorre no primeiro parágrafo do livro 7 da República. A gente também viu que a alegoria da caverna está dividida em 3 fases ou estágios, a saber, primeira fase, trata-se da descrição do interior da caverna e seus prisioneiros. A segunda fase trata-se da subida do homem, ou seja, da libertação do homem da caverna e sua subida à superfície. E a terceira fase trata-se do retorno do homem à caverna. A gente estudou até o momento a primeira fase, que é a descrição do interior da caverna e também dos seus prisioneiros, que está dividido em 3 momentos, a saber, a descrição propriamente dita do interior da caverna e da situação física de seus prisioneiros, ou seja, a gente viu que eles estão presos dos pés e os pescoços, não podendo se mover. Essa é a descrição física de como se encontra os prisioneiros na caverna. A caverna, ela, como a gente viu também, existe a luz do sol que penetra por toda a sua extensão, porém a luz predominante nela, aliás, é a luz de uma fogueira. E também a gente viu que atrás existe um muro que fica atrás dos prisioneiros, e atrás desse muro pessoas transitam com o objeto atrás deles. Essa é a descrição básica sobre a caverna e seus habitantes, ou seja, seus prisioneiros. E o segundo momento, a gente viu que a gente basicamente viu a estrutura psicológica, cognitiva e intelectual dos seus habitantes, ou melhor dizendo, dos prisioneiros que lá habitam, que estão numa situação de ignorância e desconhecem a própria ignorância. E o terceiro momento, que é quando ele é liberto por alguém externo à caverna e o força a endireitar-se e olhar para a luz. E tem ali seus primeiros contatos com os objetos em si, ou seja, com os próprios objetos. Enfim, vamos tratar
da segunda fase da alegoria da caverna. A segunda fase da alegoria da caverna também tem seus momentos. E eu dividi em 4 momentos, que eu creio que quem tem contato com a alegoria da caverna também vai chegar a essa conclusão. E os momentos são 4, e vou especificar quais são eles. O primeiro momento da segunda fase da alegoria da caverna trata-se da subida em si do prisioneiro, uma vez liberto, até a superfície. Esse é o primeiro momento. O segundo momento trata-se da adaptação dele, adaptação do ex-prisioneiro, ou seja, desse homem liberto, na superfície. Ou seja, vai ter todo um processo de adaptação que ele vai sofrer uma vez chegando à superfície. O terceiro momento, que é, digamos, o resultado dessa adaptação, que é a contemplação do mundo superior. Ou seja, o segundo momento é pré-requisito para a adaptação, aliás, para a contemplação do mundo superior. E temos também um quarto momento, que é o regozijo e o lamento desse ex-prisioneiro. E a gente vai ver detalhadamente cada um desses momentos. O primeiro momento trata-se exatamente da subida do ex-prisioneiro da caverna até a superfície. Essa segunda fase, a gente vai perceber que é o ponto central da alegoria da caverna, pois muitas pessoas que eu conheço e tive contato se concentram apenas nessa primeira fase, ou seja, os prisioneiros em si no interior da caverna. Mas a alegoria, ela prossegue. Tem uma segunda fase e tem uma terceira. E é bastante importante a gente ter em mente isso. No momento, trata-se exatamente da subida do homem até a superfície, ou seja, do ex-prisioneiro até a superfície. Como a gente viu anteriormente, ele está numa habitação subterrânea em forma de caverna, ou seja, ele está aqui. Metaforicamente, quer dizer que ele está no estado de ignorância, ou seja, no estado de natureza mesmo de ignorância. E também eles nem sabem que são ignorantes ainda. Então, ele vai subir até a superfície, aqui, digamos aqui, assim. Porém, essa subida dele tem algo que se deve levar em consideração, como Platão bem descreveu, que ele é arrancado de lá à força e é obrigado a subir, não sendo permitido a ele recuar da subida antes que ele veja a luz do sol. E isso gera nele dor e desgaste. Por quê? Porque a subida em si, ela é íngreme, bastante íngreme, como Platão descreve. E também o caminho é rude, ou seja, um caminho rude e uma subida íngreme. E isso gera nele dor e desgaste. Metaforicamente falando, quer dizer que o homem do seu estado de ignorância até a superfície, ou seja, do ponto de vista normal, cognitiva e intelectualmente falando, ou seja, esse passo qualitativo que ele vai dar intelectual gera um desgaste de forma natural. E a gente percebe isso naturalmente nas pessoas, sobretudo naqueles que não gostam muito de estudar, que têm pouco contato com livros, com filosofia, sempre quer dar desculpa que a mente dói, que a vista dói, e por aí vai. E questões semelhantes. Então Platão diz que ele é obrigado a subir e ele é arrancado à força da caverna, pois se não fosse assim, ele não sairia da caverna,
continuaria lá na caverna e apenas tomando as sombras como objetos verdadeiros e reais, ou seja, toda a realidade dele seria constituída apenas de sombras de objetos, ou seja, de uma farsa e não da realidade em si. Este é o primeiro momento. O segundo momento desta segunda fase trata-se já da adaptação do homem na superfície. Ele chegou à superfície. E aí, o que vai acontecer exatamente com ele? Aí Platão diz que a vista dele vai doer, pois a luz vai ofuscá-lo e ele vai sofrer um processo de adaptação que consiste em, primeiro, ele vai ver apenas as sombras das coisas, mesmo aqui na superfície, ou seja, os olhos dele ainda não estão adaptados à luz, ao conhecimento, então ele vai ver primeiro as sombras das coisas, e segundo, após ele passar por esse processo das sombras dos objetos, ele vai para o segundo, que é ver a imagem de homens e objetos refletidos na água. Ou seja, já é um grau a mais intelectual. A visão dele, a racionalidade dele já está ficando mais aguçada. E terceiro, ele vai ver os objetos em si, ou seja, os próprios objetos. Bem, o que a gente vê até o momento é que essa segunda fase trata-se de um processo gradativo, vertical, de baixo para cima. Ou seja, o prisioneiro foi liberto, ele estava aqui, foi para a superfície, na superfície tem gradação intelectuais, ou seja, ele começa a enxergar as sombras das coisas, começa a ter o primeiro contato propriamente dito com o conhecimento, mesmo que seja aquele conhecimento apenas sensível, derivado dos sentidos, mas já é dos próprios objetos, ele está vendo as sombras, depois já está enxergando imagens de homens e objetos refletidos na água, já é uma coisa mais densa, já é mais qualitativo, e terceiro, os próprios objetos, ou seja, como falei anteriormente, é gradativo, vertical, de baixo para cima. Esta é o segundo momento. E também o segundo momento não para por aí exatamente. Ou seja, além desse processo de adaptação, ele também se constitui como um pré-requisito para o terceiro momento. O terceiro momento trata-se exatamente da contemplação do mundo superior. E como a gente viu, e eu falei anteriormente, que essa segunda fase, ou segundo estágio, ele é vertical, gradativo e de baixo para cima. Repetindo, o homem estava aqui na caverna, ele foi liberto, obrigado a subir até a superfície, está na superfície, passou por um processo de adaptação, ou seja, começou enxergando as sombras das coisas, depois imagens de homens e objetos refletidos na água, depois os próprios objetos. Agora, ele vai entrar no terceiro momento, que é a contemplação do mundo superior. Porém, ele não poderia fazer isso de forma repentina e imediata. Não. Toda essa adaptação na superfície foram pré-requisitos para ele começar a enxergar o mundo superior. É como Leibniz diz, a natureza não dá saltos, ou seja, ela é gradativa, passo a passo, como Platão bem descreve. E nesse terceiro momento, o homem também não chega a contemplar o mundo superior de forma repentina também, imediata, mesmo tendo esses pré-requisitos já. Ou seja,
Ele tem os pré-requisitos, passou pelo segundo momento, porém, nesse terceiro momento, ele também sofre um processo de adaptação. Ou seja, para ele enxergar o céu em si e o que há nele, e o próprio céu e o que o governa, que é o Sol, ele passa por um processo também de adaptação. Primeiro, ele vai contemplar o céu e o que há no céu, e o próprio céu à noite, através da luz das estrelas e da lua. Depois é que ele vai enxergar durante o dia o Sol. Cumprindo esses momentos, ou seja, o seu processo de adaptação na superfície, que está dividido em 3 submomentos, e no seu processo também de adaptação ao mundo superior, que estão em 2 momentos, ou seja, ele chega o céu e o que há nele, o próprio céu, à noite, através das luzes das estrelas e da lua, e depois, durante o dia, ele começa a enxergar a luz do Sol, propriamente dito, e o próprio Sol, que é o que governa o céu. E uma vez superando todos eles, ou melhor, passando por todos eles, ele vai começar a perceber e compreender que é o Sol que é responsável pelos anos que se passam e pelas estações também dos anos, e também que é o Sol que dirige tudo que é divisível aqui na Terra, na superfície. Ou seja, todos os objetos que a gente tem contato aqui na Terra, e esse nosso conhecimento, é permitido pelo Sol. Ou seja, a origem dele é o Sol, pois o Sol é quem realmente dirige tudo que é visível. E as próprias sombras dos objetos que eles tinham na caverna, e que eles conheciam apenas as sombras, no caso esse prisioneiro específico, ele vai perceber que é o Sol que dá origem aos próprios objetos que eles antes viam apenas como sombras. Ou seja, é um processo também muito específico, gradual e vertical. Ou seja, antes o homem enxergava as sombras, os prisioneiros, aliás, enxergavam apenas sombras. Depois ele foi liberto e já lá na caverna ele teve um primeiro contato com as coisas, mesmo querendo negar as coisas. Porém, lá não era suficiente para ele. Foi necessário para ele ter o conhecimento mesmo, sair da caverna. Ou seja, o homem, para ter o conhecimento, ele é obrigado a sair da caverna. Ele não pode permanecer lá. Porque lá, quem governa, no caso ali, são as sombras. Ele está preso. E mesmo que ele tenha ainda um princípio, mesmo incipiente, de conhecimento, ele vai ficar ali restrito à caverna. E a caverna é governada ali pela luz da fogueira, que não é a luz verdadeira. E creio que vocês tenham compreendido isso. E depois desse processo, ou seja, desse primeiro contato com os objetos em si, mesmo que incipiente, que a gente viu no primeiro vídeo, ou no vídeo anterior, ele é obrigado a sair da caverna, chega à superfície e ele só vai ter conhecimento propriamente dito uma vez que sai da caverna. E chegando na superfície, ele passa por processos gradativos de adaptação, de maturação intelectual e cognitiva e também epistemológica, vai amadurecendo também a sua alma para compreender as coisas do céu e o que há nele, chegando ao ponto de chegar bem na origem mesmo, que é o Sol. Creio que vocês devam compreender aqui, que é bem metafórico, que é o Sol que é responsável pelas coisas visíveis e pelas estações do ano e pelo próprio ano. Ou seja, como, mesmo sendo uma alegoria aqui de Platão relativa à educação, ou a paideia, como escrito em grego, é algo que vai bem lá na raiz, ou seja, trata-se de digamos assim, de dois extremos, que é
a ignorância natural do homem, que ele está abaixo da superfície, até chegar ao mundo superior, ou seja, do subterrâneo, da caverna até o mundo superior, há ali gradações e momentos para adquirir o conhecimento. Não é assim repentino. E nem todos conseguem alcançar o estágio de contemplação do mundo superior. Chegamos então ao quarto momento da segunda fase. E Platão fecha de forma magistral isso. Ou seja, o quarto momento trata-se do regozijo e da lamentação. Ou seja, o homem foi liberto, ou seja, o escravo foi liberto, chegou à superfície, passou pelo processo de adaptação, contemplou o mundo superior, viu a causa e origem das coisas, e agora ele se alegra, ele se regozija, pois antes ele era um ignorante, apenas via as sombras das coisas e tomava as sombras como verdadeiras, mas ele chegou num estágio de contemplação do mundo superior, ou seja, da origem propriamente das coisas, ou seja, saiu de um estágio de ignorância a um estágio de contemplação do mundo superior, ou seja, saiu do mundo inferior, exatamente, do subterrâneo, da caverna, à contemplação do mundo superior. E ele se alegra com isso, pois ele estava em estado de escravidão, foi liberto, agora ele tem conhecimento, sabe a raiz das coisas, a causa das coisas, e também ele lamenta. Ele não está apenas feliz, ele se lamenta. Se lamenta por quê? Lamenta por aqueles que ficaram na caverna. E ele até tem, segundo Platão, momentos nostálgicos, no qual ele lembra desse período quando estava lá na caverna e apenas enxergavam as sombras das coisas e ficavam se premiando entre eles. Ou seja, mesmo lá entre eles, enxergando as próprias, apenas as sombras, eles ficavam se premiando. Ou seja, ficavam tentando adivinhar qual era o primeiro objeto que ia passar lá e eles iriam adivinhar as sombras, qual era o conjunto de coisas que iriam passar, a ordem que esses objetos iam passar, tentava adivinhar a voz das sombras, ou seja, é um momento extremamente triste para ele, mas ele lembra disso, nostálgico, digamos assim. E se a gente for traçar hoje um paralelo do que está acontecendo hoje, fazer uma reflexão propriamente dita, a gente vai ver que são aquelas pessoas ainda que permanecem na ignorância. Eu lembro muito bem, no meu caso específico, quando eu morava no interior e a minha realidade consistia em ver TV e, sobretudo, novelas. Eu assistia novelas, que é o mais grosseiro de tudo. E para mim a realidade era tudo aquilo. No outro dia a gente ia discutir novelas. E a gente depois ia assistir Faustão, ou até mesmo Silvio Santos, que eles se premiavam. É um paralelo muito, digamos, muito verdadeiro esse. E a gente vê que todo ano o Faustão premia os atores. Ou seja, e também é bem necessário dizer que muitos atores estão na caverna também. Não são apenas pessoas como a gente. Atores, várias funções sociais, agentes sociais também estão na caverna. E hoje eu lamento também pelos que ficaram lá no interior e tem essa realidade, ou seja, as sombras das coisas como realidade, como fim último das coisas. E é muito engraçado mesmo isso, cara, muito engraçado. Depois que eu compreendi essa alegoria da caverna. Quando eu vejo o Faustão, o programa do Faustão, ele se premiando, não sei o que, ator do ano, jornalista do ano,
no caso, vamos supor, um William Bonner da vida, não passa de um carregador de objetos. Tá lá aqueles, como descrito na caverna, aquele sujeito que passam transportando objetos atrás da caverna para tentar nos enganar, ou uma vez que a gente vê apenas as sombras. Bem, chegamos agora ao final, vamos tirar aqui algumas conclusões. Como a gente viu, é necessário que saiamos da caverna para adquirirmos o conhecimento verdadeiro, ou seja, para ter o contato com os próprios objetos. E mesmo aqui a gente sofre um processo de adaptação e também outro processo de adaptação para compreender o mundo superior. E também a gente viu que para o indivíduo sair da caverna, ele é arrastado, ele é obrigado, ele sofre dor, ele não está ali porque quer. Aliás, ele não sai da caverna porque quer. Ele prefere ficar discutindo as sombras das coisas e não as próprias coisas. Na verdade, ele não tem nem, digamos, consciência da própria ignorância. Porém, como a gente vai ver no próximo vídeo, tem algo de positivo, que é a questão cognitiva, intelectual, adormecida, que tem que alguém chegar nele, forçá-lo a olhar para a luz e arrastá-lo de modo que ele não regresse, não recue, sem antes ter contato com o sol e as coisas em si. É algo extremamente pedagógico, é metafórico, eu queria que vocês compreendam, mas é de extrema importância isso. Ou seja, isso aqui é filosofia da educação no seu mais fino grau. Ou seja, como eu falei nos vídeos anteriores, Platão consegue unir de forma magistral e excelente estética literária com o conteúdo mais fino de filosofia. Bem, é isso que eu tenho para dizer para vocês até o momento, ou seja, chegamos ao fim desse segundo estágio, ou segunda fase. No próximo vídeo trataremos da terceira fase. E agradeço até o momento agradeço a todos que tenham me acompanhado até aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receberem as notificações e deixe seu like, que é bastante importante para o canal. E se puderem também compartilhem para mais pessoas se inscreverem. E é isso aí. E fique com Deus e até breve.